Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Cidade segue com risco alto para a Covid-19 em todas as regiões administrativas. Falta de acesso à internet cresce durante a pandemia e agrava desigualdade. Carioca sofre com calor de mais de 40 graus. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a pandemia do novo coronavírus. A Prefeitura divulgou o 4º boletim com o mapa de risco da Covid-19. Assim como na semana passada, todas as 33 regiões administrativas da cidade permanecem com risco alto de contaminação. Pela segunda vez seguida, todas as 33 regiões administrativas da cidade estão classificadas como alto risco de transmissão para a Covid-19. É o que afirma o 4º boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura nesta sexta-feira. O estágio atual é o segundo em uma escala de 3, sendo o risco moderado o mais ameno e risco muito alto o mais grave. Nessa fase, continuam valendo as restrições na capacidade de lotação dos espaços e de horários de funcionamento. Para o comércio, limitação de clientes em 2/3 da capacidade do estabelecimento, prioridade ao sistema de entregas e ampliação do horário de funcionamento. Já em boates e danceterias, limitação de clientes em 1/4 da capacidade e fechamento de pistas de dança. Música ao vivo está proibida e som ambiente apenas com volume baixo. Bares e restaurantes continuam proibidos de manter público em pé e ter música ao vivo. E bebidas alcoólicas só podem ser vendidas para clientes sentados. Nas academias e centros de treinamento, a capacidade é limitada à metade. As atividades físicas em grupo ficam restritas a no máximo 6 pessoas, exceto atletas de alto rendimento, e o horário de funcionamento ampliado. O indicador leva em conta o número de internações e óbitos. Até a quinta-feira, dia 28, a cidade tinha 17.017 mortes e mais de 187 mil casos. A Prefeitura também divulgou um balanço das ações de fiscalização. Até o dia 28, foram 263 inspeções em 36 bairros, com 21 interdições e 115 infrações sanitárias. O prefeito Eduardo Paes apelou mais uma vez para a consciência da população, para que a cidade possa reduzir as restrições. O nosso pedido, nosso apelo a todo cidadão carioca, a gente tem feito um esforço de fiscalização, a gente tem visto que boa parte dos estabelecimentos comerciais tem colaborado, não é uma maioria que desrespeita as regras, ao contrário, é uma minoria que desrespeita as regras, e a gente está sendo duro com essa minoria, mas o nosso apelo é para que a gente possa melhorar a nossa nota, né, e passar de ano. E passar de ano, nesse caso, significa salvar vidas. O Rio de Janeiro é a cidade que mais vacinou no país. Até esta sexta-feira foram imunizadas mais de 125.500 pessoas. O plano da Prefeitura é vacinar todos os cariocas maiores de 80 anos até o fim de fevereiro e os maiores de 60 até o fim de março. No próximo dia 1º, pessoas com mais de 99 anos já devem ser imunizadas. Mas para que a meta seja alcançada, é preciso que o fluxo de vacinas seja regularizado, o que, segundo a Prefeitura, deve acontecer nos próximos dias. A gente espera receber vacinas do Instituto Butantan já na próxima semana. Eles têm 4.100.000 doses para distribuir para o Brasil. E também vacinas da Fiocruz na terceira quinzena de fevereiro. A gente também tem vacinas da AstraZeneca Fiocruz para receber. De acordo com a quantidade de vacinas, a gente pode ampliar a velocidade da nossa vacinação ou atrasar um pouquinho. A princípio, a gente espera cumprir esse calendário de fevereiro, vacinar todos os idosos acima de 80 anos e, a partir do mês de março, ter todos os idosos da cidade do Rio de Janeiro já vacinados. O secretário também falou sobre as denúncias de desperdício de doses feitas por profissionais de saúde. Não é para descartar doses. Isso começou há 2 semanas atrás, quando 2 funcionários de unidades da Zona Oeste abriram um frasco de 10 doses no final do dia, tendo uma única pessoa para vacinar, e queriam vacinar pessoas próximas. Isso não pode acontecer. É claro que se um frasco for aberto não intencionalmente e for aberto para vacinar pessoas do grupo,
isso tem que acontecer. Então a recomendação é não descartar a dose, a recomendação é utilizar todas as doses do frasco. No fim do dia, se recomenda abrir frascos de uma única dose, frascos unidose. A gente ainda tem frascos unidoses na rede. Então, chegou no final do dia, se abre frascos com uma única dose. Se você... isso não pode ser uma desculpa para vacinar pessoas fora do grupo. Agora, se for perder doses, deve-se vacinar os funcionários da unidade ou a população da região que a unidade se encontra. A reabertura das escolas municipais, prevista para o próximo dia 24 de fevereiro, também foi tema da entrevista coletiva. Segundo o prefeito, elas serão os últimos lugares a fechar, caso seja necessário adotar medidas mais restritivas no futuro. Se tiver que fechar alguma coisa daqui para frente, a última coisa que vai fechar é a escola. Se tiver que fechar, tiver que chegar na sala, fechou, né? Vai fechar o comércio antes, vai fechar a academia antes, a piscina antes, a praia antes, o que tiver que fechar antes, e a última coisa a fechar vai ser a escola. Vamos inverter essa lógica maluca que se inventou no Brasil, que a gente vai abrindo tudo e a escola fica fechada. Eduardo Paes também defendeu medidas como a reabertura de áreas de lazer, recomendada pelo comitê científico que assessora a prefeitura, e fez um pedido especial a quem tem idosos em casa. Eu também não entendi na hora que me propuseram vão abrir áreas de lazer, na hora me pareceu estranho. Mas eles dizem que é bom, então não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Né? Então a gente quer que a cidade tenha normalidade, o mínimo de normalidade, óbvio, dentro dessas circunstâncias. Mas é isso, a gente precisa que as pessoas tenham... pensar isso, sei lá, todo mundo pensa no seu coroa em casa, né? No pai, na mãe, no tio, na avó, em alguém mais velho que goste. Quando estiver muito tentado aí para balada, né? Pensa nas pessoas mais velhas com as quais convive e na possibilidade de não tê-las, porque alguém não respeitou uma regra e chegou em casa e contaminou alguém mais velho que está lá se preservando, se cuidando. E imagina, de novo, tendo o fluxo correto de vacinas aí, eu acho que essa coisa está ajeitando, caramba, pode ser que em 2 meses essa turma coroada esteja preservada, né? Vamos salvar os coroas. A prefeitura anunciou que a cidade vai ter 10 pontos de drive-thru para a vacinação de idosos. A vacinação de pessoas com 99 anos ou mais começa a partir do dia 1º de fevereiro, de acordo com o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. O campus da UERJ, no Maracanã, vai oferecer o serviço de vacina drive-thru no mesmo dia. A partir do dia 6 de fevereiro, além da UERJ, mais 9 pontos de drive-thru estarão funcionando. O Centro Municipal de Saúde Guilherme da Silveira Filho, em Bangu, o Parque Olímpico do Rio, na Barra da Tijuca, o Centro Municipal de Saúde Belisário Pena, em Campo Grande, a Policlínica Lincoln de Freitas Filho, em Santa Cruz, o Estádio Olímpico Newton Santos, o Engenhão, no Engenho de Dentro, a Cidade Universitária da UFRJ, na Ilha do Fundão, o Parque Madureira, em Madureira, e o Sambódromo, na região central. A Fiocruz informou que os resultados clínicos da vacina de Oxford mostraram eficácia na vacinação de idosos. A fundação se pronunciou um dia após a Alemanha anunciar que a vacina não é recomendada para idosos. A nota da Fiocruz lembra que a Anvisa recomendou o uso emergencial para pessoas com mais de 18 anos, sem limite superior de idade. A pandemia agravou a exclusão digital. Na educação, por exemplo, os alunos de escolas particulares tiveram mais acesso às aulas remotas do que os estudantes do ensino público. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social constatou que a desigualdade no acesso à internet no Brasil pode deixar cicatrizes sociais em crianças e jovens devido à exclusão digital e à disparidade no acesso à educação. Esse estudo revelou também que 55% dos filhos de pais sem instrução não acessam a rede. Sobre esse assunto eu converso com Paulo Tafner, diretor desse instituto. Paulo, muito obrigada pela participação e eu gostaria de começar perguntando o que foi levado em consideração nesse estudo feito por vocês. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. O que a gente levou em consideração é um trabalho de outono do Instituto IMDS, que é o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, e a gente leva em consideração os fatores que atuam na promoção da mobilidade social do país. E um dos fatores que atua positivamente, de forma decisiva, é a educação.
Como elementos de apoio à educação, é necessário a inclusão digital, ou seja, as pessoas, sobretudo na pandemia, terem acesso, por exemplo, à aula pela internet, a pesquisas pela internet, enfim. Então, o nosso objetivo foi exatamente verificar como é que é a distribuição de acesso e propriedade a celulares, a computadores, a banda larga, enfim, e essa distribuição em relação às famílias brasileiras. E a gente constatou que, lamentavelmente, quer dizer, as famílias cujos chefes, cujos pais, né, são famílias cujos chefes têm baixa escolaridade, baixa instrução, são aqueles domicílios em que os jovens e crianças não têm acesso a essa ferramenta, a essa tecnologia. E, portanto, no momento, obviamente, de pandemia, isso faz com que o abismo, né, de acesso à educação entre os grupos mais favorecidos e os menos favorecidos se amplie. Então, foi muito frequente, por exemplo, o acesso à aula, videoaula, nas escolas particulares, escolas mais caras do Rio de Janeiro e do Brasil. Mas, no entanto, o ensino público do Rio e de fora do Rio não conseguiu prover a educação à distância. Obviamente que isso fez com que a perspectiva de mobilidade dessas crianças e jovens diminuísse, porque um ano a menos de educação faz diferença lá na frente. A perda do ano letivo em 2020 e o risco de 2021 seguir essa mesma tendência, Paulo, pode agravar ainda mais o que você chama de abismo digital? Pode agravar ainda mais o abismo digital. E o mais grave, né, Ingrid, ele agrava a pouca mobilidade social que nós temos no Brasil. O Brasil é um país em que filho de analfabeto ou é analfabeto ou atinge, no máximo, o ensino fundamental e, muitas vezes, incompleto. Então, o ideal, onde tem mobilidade, onde a educação do pai não afeta a educação do filho. Filhos de analfabetos serem, por exemplo, médicos, engenheiros, professores, profissionais liberais, ou seja, isso é importante, porque isso mostra a mobilidade social. No caso do Brasil, não é assim. E quando você pega um jovem, uma criança, que fica um ano e meio, eventualmente 2, que seria uma tragédia, sem educação, significa dizer que esta criança ela vai ter um déficit de aprendizado e, portanto, de possibilidade de ascensão social muito grande, muito grande. Vai agravar o abismo não apenas digital, como de educação, de renda, de tudo. Então, a gente pode classificar o que está acontecendo na área educacional, Paulo, como um desastre, não é isso? Eu diria que sim, Parte disso é porque existe uma parcela da população que não tem acesso a essa tecnologia. Parte do problema é isso. Não tem acesso ao computador, não tem acesso ao celular, não tem acesso à internet, sobretudo banda larga. Mas parte do problema não é isso. Parte do problema é, digamos assim, o fato de que, para aqueles que têm isso, e que são alunos da rede pública, eles ficaram sem aula, sem nenhuma aula. Nem aula presencial, nem aula remota, né, à distância. E isso foi decorrente de uma decisão que acabou, digamos assim, por falta de coordenação política, de engajamento das autoridades, acabou sendo uma decisão quase que exclusivamente sindical, mas que tem impacto na formação das crianças e jovens. Veja, não me parece razoável que, para os alunos que, mesmo sendo de renda relativamente baixa, que tenham acesso à internet e tal, eles não terem nenhuma aula, não me parece sensato. A gente já tem um problema que é a chamada exclusão digital. Ele não tem o equipamento. Isso já é grave. Mas para aqueles que têm, eles não têm aula, não têm acesso à educação, podendo ter, isso é muito grave, é gravíssimo, especialmente se a gente ficar mais um semestre ou mais um ano. Então, porque o aprendizado, Ingrid, tem uma coisa importante de se salientar aqui: o aprendizado ele não é contínuo.
assim, no sentido que você para e retoma um ano depois a partir desse ponto. Não é assim. Uma vez que você foi até um ponto, se você parar, você desaprende. Você desaprende. Você perde aquele conhecimento, perde para sempre. Então, é necessário, quando você volta, reaprender aquilo que você aprendeu. Voltar como se fosse da estaca zero, né, Paula? Quase que da estaca zero. Então, a reposição disso é muito difícil. É muito difícil. Sobretudo, se você pegar crianças e jovens que acabam tendo digamos assim, um cérebro, e faz parte da natureza humana, que é um cérebro, num dado momento, muito maleável e digamos, suscetível ao aprendizado naquela idade, você ficar um ano e meio, 2 sem aprender, ele nunca mais vai aprender de novo, da forma, porque o cérebro já não está na mesma conformação que tinha antes. Isso não sou eu quem diz, isso é ciência, a neurociência está mostrando isso a cada dia. Então, ela está mostrando que o cérebro tem flexibilidades, ele tem nuances que são favoráveis ao aprendizado em certas idades. Se você não aprende naquela idade, você pode repor uma parte, mas não completamente em idade mais avançada. E você vai assistir no próximo bloco. Carioca sofre com um calor de mais de 40 graus. O calor, marca registrada da cidade, tem assustado os próprios cariocas. A sensação térmica chegou a 45 graus. Como lidar com as temperaturas tão altas? Eles invadiram o Largo da Carioca e são um termômetro de que a temperatura aumentou no Rio de Janeiro. Com a chegada do verão, aumenta também a venda de chapéus. Ana tem essa barraca no centro da cidade há 9 anos e confirma a tendência. Quanto mais calor, mais as vendas aumentam. Eu tenho chapéus de 15, de 20, 25, 30. Aí para uns mais caros, que são os de palhas, que está no torno de R$60, 50, depende. Sentir calor é inerente ao trabalho de Osmildo. Ele é garçom há 30 anos e tem que trabalhar com gravata, blusa de manga comprida e um colete. Osmildo conta que já foi pior. Em outras épocas, precisava usar até paletó. Nós sentimos incomodados, porque nós temos a obrigação de colocar o uniforme, que é justamente o uniforme de trabalho, né? Na época, há muitos tempos atrás, nós tínhamos um uniforme um tanto mais complicado, que nós tínhamos que usar paletó. Hoje até está um pouco melhor. Nós podemos arregaçar a manga, nós temos agora um colete, uma coisa mais suave. Marcelo é dono dessa famosa banca no centro do Rio, mas passa a maior parte do tempo usando a sombra do colega que trabalha em frente. Eu até tenho um ar-condicionado, mas a despesa está muito grande, as vendas muito fracas com esse Covid aí, então eu preferi ficar aqui na sombra aí do amigo e não ficar perto da banca não, porque pega o sol todo de frente. E ele não te cobra nada por essa sombrinha? Não me cobra nada pela sombra. Lá eu tenho que gastar quase R$700 de luz para se ligar poucas horas de ar. O calor desta semana é o resultado de um sistema de alta pressão atmosférica que afasta as frentes frias do litoral. Na última quarta-feira, a temperatura chegou aos 40 graus pela primeira vez neste verão e a sensação térmica foi de 45. De acordo com o sistema Alerta Rio, as altas temperaturas devem continuar pelo menos até domingo. E esse calor pode ser perigoso para muitas pessoas. Uma das consequências é a queda da pressão arterial. A gente tem um misto de alta temperatura ambiente, com alta umidade relativa e com alta radiação solar, né? Então, nesse contexto, a gente entra num estado de estresse, né? Numa tentativa aí de melhorar a temperatura ambiental, de resfriar o nosso corpo, né? Então, de uma maneira bem geral, o que acontece é que a gente faz vasodilatação dos vasos, né, principalmente periféricos, para a gente tentar trocar esse calor do sangue com o ambiente. Então, para ficar mais claro, a vasodilatação, ou seja, os vasos eles se dilatam, eles ficam mais largos para o sangue passar, não é isso? Isso, eles se dilatam, né? A gente tem uma musculatura lisa aí no entorno desses vasos, numa tentativa, né, de maior troca aí do calor com o ambiente, né? E essa dilatação dos vasos, quando a gente fala periférico, principalmente, né, nos membros também, é que vai causar aí, por exemplo, os inchaços. Essa própria dilatação dos vasos vai causar a pressão baixa, né, a hipotensão arterial, que também é uma consequência que a gente observa muito nessa submissão aí de altas temperaturas, né?
Então, toda conduta nutricional ou recomendação que a gente possa fazer gira em torno dessa consequência de homeostase, né? De tentativa de equilíbrio da temperatura corporal e a temperatura ambiente. A hidratação é fundamental e pode ser conseguida de várias formas. Saindo um pouco desse lugar comum que hidratar é tomar líquidos, a gente tem grupos de alimentos que têm altas concentrações de água, né? As frutas e vegetais, por exemplo, né? Então, a gente pode aqui falar da melancia. A melancia, ela tem 92%, 93% de água. Então, assim, além de reidratar, é refrescante, né? Assim, melhora a sensação que a gente tem aí de mal-estar por conta do calor. A gente pode dar, assim, exemplos de outras frutas, né? Como, por exemplo, o morango, ou outros vegetais, como pepino, tomate que fazem parte aí do nosso padrão alimentar, né, da população brasileira, que são vegetais com alta concentração de água. E, além da água, a gente tem outros componentes que podem melhorar. Por exemplo, o trabalho dos rins, que pode, né, que nesse sentido fica com alguma sobrecarga, que pode aí melhorar essa perda de líquidos que extravasam para fora desses vasos, aí, provocando inchaço, né? Então, a gente tem componentes nos vegetais, principalmente, como, além da água, a gente tem compostos bioativos que podem, sim, melhorar aí a sensação e todas as consequências da submissão das altas temperaturas aqui no nosso Rio de Janeiro e no nosso Brasil. Existe restrição alimentar no verão? O que não se deve comer no verão? Sim, na verdade, o que a gente pode fazer é uma orientação, né? Já que a gente tem todas essas alterações que mexem muito com o bem-estar das pessoas, principalmente no sistema cardiovascular, mas também em nível digestório, a gente evitar alimentos ricos em gorduras e proteína animal em grandes quantidades, né? As gorduras são aqueles nutrientes que demoram mais tempo para a gente fazer digestão junto com as proteínas. Isso demandaria também um desprendimento energético que poderia até aumentar a temperatura corporal, né? E piorar as consequências das temperaturas ambientes altas do verão. Linha amarela. A Prefeitura disse que a Lanza vai retomar o controle da via, mas que vai renegociar o valor do pedágio. De acordo com o prefeito Eduardo Paes, a Prefeitura não vai recorrer da decisão judicial. A Justiça deu um prazo de 30 dias para o município assumir de forma definitiva a gestão da linha amarela. O prefeito afirmou que nos próximos dias, a Lanza, que é a concessionária, vai retomar o controle da via. A Secretaria Municipal de Transportes vai se reunir com a empresa para redefinir o valor do pedágio. Desde outubro do ano passado, o pedágio de R$ 7,50 não está sendo cobrado, pois as cancelas foram liberadas. Agora vamos falar sobre transporte público. O governo do estado anunciou o acordo com a Supervia para adiar o aumento da tarifa dos trens. O reajuste estava previsto para a próxima terça-feira, dia 2 de fevereiro. A passagem passaria de R$ 4,70 para R$ 5,90. A nova cobrança foi suspensa por 20 dias. Em 2021 não vai ter carnaval. A maior festa popular do país foi cancelada pela própria prefeitura. Mas o feriado do dia 16 de fevereiro está mantido. Por causa disso, blocos de rua assinaram um manifesto para que as pessoas fiquem em casa. Depois do anúncio feito pelo prefeito Eduardo Paes de que não haverá carnaval nem no meio do ano, representantes de blocos e cordões reafirmaram a decisão de não desfilar por meio de um manifesto. O documento Carnaval 2021 é em Casa tem a chancela de grupos tradicionais como o Centenário Cordão da Bola Preta e do Bloco das Carmelitas e até daqueles que desfilam sem autorização da prefeitura, os blocos não oficiais. O Alexandre Gazé representa o Coreto, que é um coletivo que reúne 37 blocos. Hoje nos atende para falar desse grupo que é extremamente diversificado, mas entrou em consenso sobre não desfilar no Carnaval 2021, nem agora e nem no meio do ano. Como é que foi essa tomada de decisão para vocês? Oi, Mariana, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês. Como você disse, eu sou diretor de comunicação do Coreto. A gente reúne 37 blocos de carnaval dos mais variados, das mais variadas pegadas, né? Forró, samba, rock, enfim. E a gente sempre, desde o ano passado, quando acabou
a gente estava fazendo a nossa contabilidade de carnaval e entrou o assunto da pandemia, a gente já tinha previsto que seria um ano muito complicado para os blocos de carnaval, porque bloco de carnaval, o pessoal pensa que a gente se reúne a 15 dias do carnaval e vai botar o bloco na rua para fazer carnaval, né? E, na verdade, o bloco de carnaval sobrevive o ano todo da oficina que ele faz. Então, como não teve oficina, a gente já sabia que ia ser muito complicado, pelos mais variados motivos de dinheiro, de patrocínio, enfim. E aí veio esse desenrolar todo, essa dificuldade com vacina, isso tudo que a gente tem visto. Até que foi rápido a vacina, né? Graças a Deus, que bom. Mas não deu tempo do bloco se preparar. Nenhum bloco se preparou, né? E a gente viu que apesar do carnaval ser muito importante para a economia do município, do estado, né, gerar um lucro muito grande, um retorno muito grande frente ao que a prefeitura, ao que o estado coloca de dinheiro na festa, a gente sabia que também o poder público não ia conseguir ajudar os blocos de carnaval. São mais de 500 blocos no Rio de Janeiro, oficiais, autorizados pela Rio Tour para sair, e a gente sabia que eles não iam conseguir controlar a multidão, público, ter vacina suficiente para poder imunizar esse pessoal. Então, a gente conversando com os nossos blocos e um posicionamento responsável como Liga de Carnaval, que o Coreto a gente decidiu incentivar os nossos blocos a não sair no carnaval e não sair no meio do ano, porque não daria tempo de ter uma resposta de saúde pública suficiente para poder a gente sair com tranquilidade na festa que a gente gosta, aglomerar bastante, enfim. Então, a gente orienta os nossos blocos que não saiam. Claro que, né, a gente não tem o controle dizendo você não pode sair e tal. Mas a gente orienta e a gente está lançando campanhas também nesse carnaval para tentar, nesse sentido, mostrar para o Fulião que é importante ele ficar em casa, que o bloco de carnaval também está em casa, que a gente está incentivando que todo mundo fique em casa, fazer o carnaval de casa. Tanto que a nossa campanha de carnaval, o nome é Minha Casa é de Carnaval, fazendo uma alusão à letra da música Minha Casa é de Carnaval, né? Maravilhoso. Eu vi que vocês ativaram uma campanha pelas redes sociais, Isso. tem até a hashtag Isso. Carnaval em Casa. E aí, o que vocês pretendem? Tem uma agenda? Vai ter programação? É um carnaval indoor? Exatamente. A gente tem muitas ideias rodando no momento, né? A principal hoje é que a gente vai lançar uma agenda de carnaval. Então, eu tenho um bloco saindo amanhã, que sairia, né? Sairia amanhã se fosse na época de carnaval. Um sábado antes do carnaval, 2 sábados antes do carnaval. A gente sempre tem esse tipo de agenda e blocos que saem de maneira quanto mais assim, histórica nessas épocas. Então, a gente vai ativar a lembrança do Fulião, que teria esse bloco, e a gente está pedindo para o bloco também, compartilhando nas redes sociais, tanto do Coreto quanto dos blocos, para botar um link de uma live bacana, uma playlist bacana para o Fulião ouvir dentro de casa, um samba, uma MPB, sempre na pegada, um forró, na pegada do bloco, que represente o que o bloco toca, para ele se divertir, tirar foto, compartilhar hashtag marcando o bloco, talvez fazer uma campanha de fantasia, uma possibilidade também. A gente está vendo como é que a gente consegue operacionalizar isso. Enfim, as ideias estão surgindo de forma que a gente faça com que o Fulião se divirta em casa, os nossos amigos se divirtam em casa, para a gente poder, daqui a pouco, estar todo mundo junto de novo. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.